Você já parou para pensar que Deus te deu algo valioso, mas você pode estar enterrando isso sem perceber? Quantas vezes você sentiu que tinha algo para oferecer, mas deixou o tempo passar, esperando um momento ideal que nunca chegou? Imagine receber um presente raro e, ao invés de usá-lo, escondê-lo no fundo de uma gaveta. Parece absurdo, mas é exatamente isso que muita gente faz com os talentos que recebeu. Não porque não tenham valor, mas porque têm medo, insegurança ou simplesmente se acomodam. Se você sente que foi chamado para algo maior, mas ainda não está cumprindo seu propósito, é hora de entender o que Jesus ensinou sobre isso. Muita gente acredita que preguiça é só falta de vontade de fazer algo, mas ela também pode ser um estado de estagnação. A pessoa sabe o que precisa fazer, mas não age. O medo de errar, a procrastinação e a comodidade a mantém parada, como se tivesse todo o tempo do mundo. No contexto espiritual, essa inércia é perigosa. Deus confia dons e talentos a cada um, mas muitos passam a vida sem usá-los. Alguns acham que ainda não estão preparados. Outros esperam um sinal para começar. No fim, fazem o mesmo que o servo da parábola. Enterram o que receberam. Mas Jesus não contou essa história à toa. Ele sabia que essa seria a realidade de muitos e deixou um ensinamento poderoso sobre o que acontece com quem negligencia o que recebeu. Jesus contou a história de um senhor que, antes de viajar, confiou seus bens a 3 servos. Para um, deu 5 talentos, para outro, 2, e para o último, 1. Os 2 primeiros negociaram e dobraram o que receberam. Quando o senhor voltou, elogiou e recompensou os 2. Mas o terceiro, com medo de perder o que tinha, enterrou seu talento e não produziu nada. A resposta do senhor foi dura. Chamou o servo de mau e preguiçoso e tirou dele até o pouco que tinha. Enquanto os outros foram honrados, ele foi lançado fora. A lição é clara. Deus não distribui talentos por acaso. Ele espera que sejam usados, multiplicados e colocados a serviço do reino. O problema do terceiro servo não foi ter recebido pouco, mas ter feito nada com o que recebeu. Essa parábola não é apenas sobre dinheiro ou habilidades. Ela fala sobre responsabilidade, sobre como cada pessoa lida com o que Deus coloca em suas mãos. O servo que escondeu o talento pensou que estava se protegendo, mas, na verdade, ele estava desperdiçando uma oportunidade. Esse é o risco de quem ignora os dons que recebeu. Perde tempo, perde crescimento e, no fim, perde até aquilo que tinha. Deus não dá talentos para ficarem parados. Quando alguém negligencia o que recebeu, a consequência é inevitável: estagnação. E a estagnação mata qualquer propósito. Enquanto alguns avançam, outros ficam presos na própria insegurança, convencidos de que não são bons o suficiente ou de que ainda não é o momento certo. Mas a verdade é que o tempo está passando. Oportunidades surgem e desaparecem. O que você faz hoje define onde estará amanhã. Quem enterra seus talentos pode acabar se tornando alguém que vive de arrependimentos, olhando para trás e se perguntando: e se eu tivesse tentado? Enquanto o servo preguiçoso perdeu até o pouco que tinha, os outros 2 foram recompensados. O Senhor não apenas elogiou seus esforços, mas os colocou sobre ainda mais responsabilidades. Eles provaram que podiam lidar com o que receberam, e por isso foram honrados. Isso mostra um princípio simples: quem usa bem o que tem, recebe mais. Deus confia talentos a quem é fiel no pouco. Quem se movimenta, cresce. Quem se esconde, desaparece. Muitas pessoas esperam grandes oportunidades antes de agir, mas não percebem que as oportunidades surgem quando são fiéis no que já têm. Um talento bem utilizado gera outros. Uma habilidade desenvolvida abre novas portas. Se você quer que Deus te confie mais, primeiro precisa provar que valoriza o que já recebeu. A questão não é o quanto você tem, mas o que faz com isso. Muita gente se pergunta: mas
Quais são os meus talentos? A resposta, na maioria das vezes, já está bem na frente. O que você faz com facilidade? O que as pessoas sempre dizem que você faz bem? Qual habilidade, se fosse desenvolvida, poderia servir melhor a Deus e aos outros? Os talentos não são apenas habilidades técnicas. Eles podem estar na forma como você aconselha alguém, na paciência com os necessitados, na maneira como ensina ou inspira. O problema é que muitos esperam algo espetacular, enquanto Deus trabalha no simples. O importante não é ter o talento perfeito, mas colocá-lo em prática. Ensinar, cantar, servir, liderar, ajudar, o que for. O que importa é não deixá-lo parado. Se você já sabe o que tem, comece a usar. Se ainda não sabe, experimente servir de alguma forma e verá seu talento surgir no processo. A maior ilusão de quem enterra seus talentos é achar que sempre haverá tempo para desenterrá-los depois. Mas o tempo não espera. As oportunidades passam e o que poderia ter sido multiplicado se perde na inércia. O servo preguiçoso teve uma chance, mas não a aproveitou. Ele não perdeu seu talento porque alguém o roubou. Perdeu porque decidiu não usá-lo. E essa é a realidade de muitos. Não é que não tenham recebido algo valioso, mas simplesmente não se moveram até que fosse tarde demais. Cada dia sem agir é um dia perdido. E, no final, Deus não perguntará apenas o que você recebeu, mas o que fez com isso. O tempo da espera acabou. Não é amanhã, não é quando você se sentir pronto. É agora. O que Deus colocou em suas mãos precisa ser multiplicado enquanto ainda há tempo. No fim da parábola, os 2 servos que multiplicaram seus talentos foram recebidos com alegria. Mas o que enterrou o seu foi rejeitado. Isso mostra que não existe meio termo. Ou você é um servo fiel, que faz render o que recebeu, ou é um servo inútil, que desperdiça a oportunidade dada por Deus. A responsabilidade está nas suas mãos. O talento não é seu, foi confiado a você. O tempo não é seu, é um presente que precisa ser aproveitado. E a escolha é simples: agir e crescer, ou se esconder e perder. Deus não pede que você seja perfeito, apenas que seja fiel, que use o que tem, da forma que puder, sem esperar condições ideais. O servo fiel não é o mais talentoso, mas o que entende que o dom que recebeu não é para ser enterrado, e sim para glorificar aquele que o entregou. Agora a pergunta é direta: o que você vai fazer com o que Deus colocou em suas mãos? Vai multiplicar ou enterrar? Vai agir ou esperar até que seja tarde demais? O servo preguiçoso teve medo, ficou paralisado e perdeu tudo. Os outros 2 confiaram, trabalharam e foram recompensados. O que fez a diferença não foi a quantidade de talentos que receberam, mas a atitude diante do que tinham. Você pode escolher continuar adiando, esperando um momento perfeito que nunca chega. Ou pode decidir usar o que já tem, começar agora, do jeito que pode, sem medo de falhar. O tempo não volta, oportunidades não esperam. E um dia, Deus pedirá contas do que foi entregue a você. A resposta estará nas suas mãos. Você foi fiel ou desperdiçou? A decisão já está diante de você. O que vai fazer agora?